18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, boa noite pra você em 100,7, 18 horas do ar. Agora são 6 horas e 1 minuto e nós vamos juntos até as 7 da noite. Eu, você e ela, Karine. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia, a sua audiência. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, manda aquele alô pra gente aqui no 18 horas. Estamos esperando, hein? A sua participação, 994887592. Participa do 18 horas com a gente. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. WhatsApp é o 994887592. 18 horas. Direto para as ruas de Manaus, Karine Leão. Exatamente. Vamos saber por onde anda o repórter André Meireles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. A gente está trafegando nesse momento com o carro do 18 horas aqui pela Avenida Humberto Calderaro, a antiga Paraíba. Aqui o trânsito está concorrido. Tem muitos veículos pela via nesse momento, Karine, Carlão. A retenção é só pelo semáforo mesmo, mas não tem nenhum acidente registrado. Você que todos os dias tem que trafegar aqui pela Avenida Humberto Calderaro ou Avenida Paraíba, como chamava antes. Então tem que ter aí aquela paciência para trafegar, mas o trânsito não está tão congestionado como outros dias e a gente continua aqui acompanhando as avenidas pela capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Muito obrigada, André Meireles. Para 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos conferir agora os principais destaques do dia do programa 18 horas. Ministério Público investiga o caso de estupro coletivo da indígena em Santo Antônio do Içá. Ibama do Amazonas detalha estudo ambiental para a recuperação da BR-319. A Amazônia Legal registra queda significativa no número de focos de calor. Prefeitura de Manaus e Yamaha firmam parceria para reforçar segurança de motociclistas. Hora 6:04, você no melhor mix do Brasil, seguindo até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira, 23 de julho de 2025, está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, começamos falando sobre um caso absurdo que não deveria nem fazer parte de nenhum noticiário em pleno 2025, hein? É o caso da indígena que denunciou ter sido estuprada por policiais enquanto estava presa ilegalmente na delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, Karine. É um caso que extrapola qualquer noção básica de direitos humanos, uma barbaridade. A mulher indígena da etnia Cocama, de 29 anos, denunciou os abusos que começaram em novembro de 2022, enquanto ela ainda estava grávida, e seguiram depois que o filho nasceu. O filho permaneceu com ela na cela por quase 2 meses. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, por onde estava? Os agentes públicos, os órgãos de controle que deveriam assegurar todos os direitos básicos dessa mulher e desse recém-nascido, sumiram. Nada aconteceu e esse caso ficou acontecendo durante 9 meses. Olha, Karime, de acordo com a denúncia, como não havia cela feminina na delegacia, a indígena foi colocada junto com presos homens. Foi nesse contexto que os abusos começaram, não pelos outros presos, mas pelos próprios policiais que deveriam protegê-la. Pelos agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, ela apontou como autores 4 policiais e 1 guarda municipal. E o caso só foi denunciado para as autoridades em agosto do ano passado, quando ela foi transferida para a unidade prisional feminina de Manaus, 9 meses depois da prisão. 9 meses depois da prisão e depois das agressões e dos abusos constantes. Um caso assustador e revoltante. Segundo o processo, Carlão, durante esse tempo, desses 9 meses de prisão, ela foi vítima de agressões físicas, abusos morais e estupros coletivos. Eu vou repetir, estupros
coletivos cometidos por 5 agentes públicos que você falou, 4 policiais militares e um guarda municipal. Bom, e com um agravante, ela disse que era estuprada com um filho recém-nascido do lado. Eu nem sei que nível de violência a gente pode classificar esse tipo de agressão, esse tipo de crime, Carlão. Olha só, segundo o relato da indígena, os estupros aconteceram à noite nos plantões, em todas as áreas da delegacia. Os outros presos não falavam nada porque também eram torturados. Segundo a defesa da indígena, o estado do Amazonas foi omisso ao manter a mulher presa em condições degradantes, sem qualquer assistência médica ou psicológica, mesmo estando grávida, Karine. E depois da gravidez, mais ainda, não é, Carlão? Ela ficou com o recém-nascido lá na cela, um crime, porque essa situação foi, claro, que contra todas as leis. Eu vou falar um só. Importante ressaltar que, como ela estava com o filho recém-nascido e amamentando, por lei, ela teria direito a uma prisão domiciliar e não estar numa cela nessas situações. O Ministério Público ouviu a denúncia da indígena nessa terça-feira e o repórter Kennethson Paes acompanhou o assunto. Ele conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas e traz as atualizações a respeito desse caso absurdo, esse caso grotesco e hediondo. Kennethson, boa noite. Esses policiais, esses agentes públicos acusados de estupro coletivo contra essa indígena, grávida, depois de ter tido filho, com recém-nascido do lado, esses agentes públicos, eles foram presos, Kennethson? Boa noite. Oi, Karine Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Infelizmente, Karine e Carlão, nós não temos uma resposta definida sobre esse assunto, porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas não declarou nada, apenas disse que abriu um procedimento administrativo. A Polícia Militar, ela informou que existe um inquérito em andamento que já está em suas fases finais ali de investigação. No entanto, mesmo após essa denúncia gravíssima, os suspeitos que cometeram esse crime brutal, eles não tiveram esses afastamentos declarados, porque isso nos dá a entender. Se eles falam que só foi aberto um procedimento administrativo e não mencionam a respeito sobre o afastamento, lembrando que já fazem mais de 8 meses, lembrando que já tem bastante, quase um ano aí pela frente, e isso ainda não aconteceu. É claro que dá a entender de que esses suspeitos, eles realmente estão ainda exercendo as funções deles, enquanto essa mulher, ela viveu algo extremamente cruel. Tudo começou em novembro de 2022, lá no município de Santo Antônio do Içá, no interior do estado do Amazonas, onde, após uma discussão desta mulher da etnia Cocama com o marido dela, uma vizinha entrou em contato com a Polícia Militar para poder denunciar o que estava acontecendo na casa dela. E aí, nessa questão de violência doméstica contra a mulher, o mais correto seria encaminhá-la para um órgão responsável para prestar assistência social a essa mulher e também tirar ela do convívio com esse homem que supostamente é o agressor, pelo menos que foi relatado diante de tudo que foi apurado nesse momento. No entanto, quando essa mulher foi levada à delegacia, ao invés de checarem, não tô defendendo a mulher, tá? Ao invés de checarem os antecedentes criminais do homem, checaram da mulher. E aí falaram, olha, você tá com um mandado de prisão em aberto aqui por supostamente ter participado de homicídio. Até aí tudo bem. Ela negou o fato, mas ok, foi presa, tá lá, né? Tava presa, não era à toa, realmente. Exatamente. Tinha esse pedido. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com certeza, mesmo ela sendo condenada, mesmo a justiça tendo entendido que ela fez parte ou não dessa situação, mesmo que ela tenha feito parte, ela merecia estar cumprindo ali uma decisão judicial sob a custódia do Estado, que deveria protegê-la e também garantir segurança básica para ela, mas não foi isso que aconteceu. O fato é que essa mulher, ela foi violentada por esses policiais, como vocês bem mesmo mencionaram, ela foi obrigada em muitos momentos a tomar bebidas alcoólicas, ela foi agredida fisicamente, sentimentalmente, foi um absurdo sem tamanhos, e ela foi violentada em todas
todos os espaços da delegacia, o que deixa a situação ainda mais grave, porque a gente percebe uma omissão completa do Estado, tanto em relação aos policiais militares, aos agentes penitenciários, que com certeza não tem. Se a polícia militar tá lá, é porque não tem agente penitenciário, e também isso é um erro grave do Estado do Amazonas, que não demanda, não tem autonomia para poder... Na realidade, a autonomia eles têm, mas não tem a vontade política para que essa situação aconteça. E o fato é que a população acaba sofrendo com tudo isso. Essa mulher, ela foi violentada há bastante tempo, e mesmo após ela foi violentada mesmo durante a gravidez e também depois. Então, com o filho recém-nascido, ela deu à luz essa criança sem nenhuma assistência hospitalar. Então, de fato, foram diversos absurdos. Vários direitos constitucionais violados aqui no estado do Amazonas por agentes da Secretaria Pública do governo Wilson Lima. Ela não foi atendida, essa criança não foi amparada, porque por lei, ela, mãe e filho deveriam ter sido amparados e protegidos. É uma garantia de lei, e nem isso ela conseguiu nenhum tipo de amparo. Essa comitiva, Karime, de fiscalização, para poder fazer a oitiva dessa mulher especializada, ela foi conduzida pela Procuradora-Geral da Justiça, Leda Mara Albuquerque, ela que falou sobre essa situação, porque o caso ele só veio à tona depois que essa presa, ela veio para Manaus. E aí imagina o tempo que ela vinha sofrendo. Inclusive foi divulgada uma imagem dessa mulher, ela abraçando o pessoal do Ministério Público, assim, em desespero. Mesmo apesar desse tempo, ela ainda estava sofrendo de danos psicológicos, com certeza. Imagina. Estupros coletivos, tudo que ela passou, né? A gente vai ouvir agora a Leda Mara Albuquerque, ela que traz mais detalhes sobre a investigação. Vamos ouvi-la. Essa mulher é indígena, essa mulher chega num espaço como esse, é tratada dessa forma, se sente, de uma certa forma, intimidada. E eu penso que qualquer mulher nessa situação, qualquer cidadão ou cidadã nessa situação, mas sobretudo uma mulher que se coloca nessa condição de vulnerável, ela tem medo de denunciar. Daí porque ela suportou 9 meses de violência em silêncio. Então, nesse momento, eu acho que o caso requer esse olhar do Ministério Público, sim, enquanto instituição, não só no sentido de buscar a promoção da justiça e a reparação para essa mulher e a condenação, né, proporcionalmente à prática de cada um, a conduta de cada um, mas também o acolhimento a ela, né, toda a atenção a ela, que se mostrou, inclusive, na conversa que tivemos, muito preocupada com a família, muito preocupada com os filhos. É uma mulher, mãe de 2 crianças, que se encontram lá na região de Santo Antônio do Içá, e o Ministério Público não medirá esforços para dar a essa mulher todo o apoio que ela precisa nesse momento. 18 horas. Vale a gente ressaltar novamente, mesmo essa mulher, ela supostamente tendo praticado esse crime, mesmo que ela tivesse praticado ou não, ela deveria receber toda a assistência do Estado para que ela mantesse ali, se ela permanecesse durante esse período que foi exigido pela Justiça, em segurança, o que não aconteceu. Então foi uma omissão do delegado de plantão, o delegado que é da delegacia lá de Santo Antônio do Içá, se tiver delegado, porque nem todo lugar tem, também dos policiais civis que conduziram esse caso, de um juiz que também chegou a ir lá, viu a situação, mandou soltar a mulher, mas depois disso não aconteceu nada. Então é uma omissão completa do Estado. Então toda a máquina pública do Estado falhou contra essa mulher. E foi exatamente isso que entendeu o especialista em segurança pública Amadeu Soares. Vamos ouvi-lo. O fato de manterem a presa feminina junto com o masculino e o fato dela ter sido abusada pelos policiais que tomavam conta lá da delegacia é muito grave e caracteriza uma omissão muito grande por parte do Estado, porque na verdade ela deveria ter sido encaminhada para uma unidade prisional onde ela pudesse cumprir a cadeia com dignidade, né? Dentro de uma cela própria para mulheres, ou acompanhada de mulheres, etc, e que não houvesse nem a possibilidade desse abuso que aconteceu aí. Que embora isso tenha vindo à tona só agora, após 9 meses, mas há sim uma falha muito grave por parte do Estado, e essa indígena tem sim, de fato, um direito à indenização, porque essa falha é uma falha absurda, inaceitável. 18 horas.
Essa indenização que o especialista mencionou é porque a vítima ela entrou com um processo contra o estado do Amazonas pedindo uma indenização de R$500 mil, atendimento psicológico fora do sistema penal e também o tempo sobre a tortura que ela passou ali seja contado em dobro, porque de fato ela sofreu bastante. Então ela quer que o tempo que ela já passou na cadeia seja contado em dobro para que ela venha cumprir a pena dela em um tempo reduzido. Para diminuir a pena que ela está cumprindo. Sem dúvida alguma, gente. Vocês imaginam uma mulher viver essa situação, esse inferno todo em 2025? É inaceitável, é um crime hediondo. E eu pergunto novamente, órgãos de controle, o que vai ser feito com esses agentes apontados como causadores responsáveis por esse estupro coletivo que essa indígena, essa mulher sofreu por 9 meses. Ela sofreu abuso coletivo grávida, ela sofreu abuso coletivo desses agentes da segurança pública depois que o filho nasceu e com o filho ao lado. A pergunta que fica, a gente aguarda a resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. O que vai acontecer com esses agentes públicos? Eles vão ser afastados durante o inquérito, durante o processo, durante a apuração desse caso? Ou eles continuam trabalhando normalmente lá na delegacia de Santo Antônio do Içá? E daqui por diante, quais as medidas que o Estado do Amazonas vai tomar para que casos como esse não se repitam? Vai acontecer algum tipo de ouvidoria? Vão eleger algum tipo de inspetor para rondar as delegacias do Estado do Amazonas? O Ministério Público vai fazer isso? Cadê os órgãos de controle para que esse caso não se repita? Que é o que a gente, depois de anunciar, depois de noticiar uma coisa tão absurda, tão cruel, é o que a gente espera, não é, Kennedy? Que casos como esse não se repitam. Com certeza. O Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, eles entraram nesse caso, disseram que estão investigando, mas o fato é que o principal órgão, que é o governo do Estado do Amazonas, não se manifestou, não emitiu uma nota, não emitiu qualquer repúdio em relação a essas atitudes de funcionários públicos que fazem parte da segurança pública do Amazonas, e isso demonstra mais uma vez, escancara para toda a sociedade amazonense que a segurança pública não é prioridade para o governo do estado. Sequer a dignidade do ser humano. Muito obrigada pela apuração, pelas informações, e é claro, a gente solidariza com a história dessa mulher, dessa indígena Cocama, e a gente espera que de alguma forma ela seja ressarcida, ela tenha os direitos preservados, ou que a justiça seja feita nesse caso. Obrigada pelas informações, Kennedy Paz. Agora 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Dando um giro no trânsito novamente, hein, Carmen? Parece que tem novidades. Vamos falar com o repórter André Meirelles. Vamos lá. André, você está na Avenida Coronel Teixeira, não é isso? No cruzamento com a Avenida Brasil, onde o trânsito é congestionado. Você traz essas informações pra gente quase todos os dias. Mas isso parece que está prestes a mudar, não é isso? O que foi anunciado hoje pela Prefeitura? Conta pra gente, André Meirelles. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, a todos. Exatamente, a gente está a caminho, na verdade, da Avenida Coronel Teixeira. A gente quer chegar no cruzamento, onde fica ali da Avenida Coronel Teixeira com a Avenida Brasil, porque lá hoje, Karime, foi anunciado pela Prefeitura de Manaus aí que vai ser construído o viaduto Passarão, né? Como foi batizado em homenagem ao empresário amazonense conhecido pelo apelido. E aí, segundo a Prefeitura, é uma promessa aí de que vai ser uma das principais intervenções viárias aqui de Manaus, né? São cerca de 86 milhões investidos, que é um valor que vai ser bancado com recursos próprios da Prefeitura e de empréstimos já aprovados. Então a proposta é desafogar aí o trânsito aqui na região e garantir mais mobilidade para quem segue em direção aos bairros da Zona Oeste, como Santo Agostinho, São Jorge e também ali a Ponta Negra, né? Que é um ponto turístico aqui no local. Então essa é a proposta que a gente tem sobre esse viaduto, que em breve também vai ter mais informações sobre isso. O projeto ele já está em fase de licitação e a expectativa é de que as obras comecem ainda este ano, como explica pra gente o prefeito Davi Almeida. Nós temos nos próximos 20 a 30 dias ordem de serviço a serem dadas na cidade de Manaus. Primeiro, um grande complexo viário na Zona Oeste,
que é o Complexo Passarão, ali na Avenida Brasil com a Coronel Teixeira. São obras que nós precisamos fazer na cidade de Manaus, que precisam ser feitas, porque senão Manaus vai travar a infraestrutura da cidade, a questão da mobilidade urbana, e essas ajudas do senador Omar têm ajudado muito a cidade de Manaus. 18 horas. Então, a gente conferiu a fala do prefeito Davi Almeida, falando aí desse novo complexo viário que deve beneficiar diretamente milhares de motoristas que passam todos os dias por esse cruzamento das avenidas Brasil, Coronel Teixeira. É o viaduto Passarão, aí o nome do viaduto, que vem aí, segundo a prefeitura, para consolidar um novo modelo de mobilidade urbana aqui em Manaus, com mais agilidade, menos congestionamento e, claro, qualidade de vida aí para quem vive na capital amazonense. E é o que todos os dias a gente traz aqui, quase todos os dias, na verdade, a gente traz as informações desse trecho que é bastante congestionado. Então, quem vem da Avenida São Jorge no sentido centro-bairro, já também é o reflexo para entrar ali pela Coronel Teixeira, próximo do DB, do Nova Era ali, tem também, nesse cruzamento ali, né, digamos assim, nesse ponto, quem vem da Avenida São Jorge no sentido centro-bairro, vai passando ali pela Avenida Coronel Teixeira, e quem vem aqui, como a gente está vendo nesse momento, da Avenida Brasil, bem próximo do conjunto Ayapuá, já começa ali aquela retenção. Então, tanto a via de quem vem do São Jorge quanto quem vem da Compensa, que acaba congestionando esse local. Então, a solução aí, né, é ter esse viaduto que foi anunciado hoje aí pela Prefeitura de Manaus. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. Agora, André Meirelles, você esteve lá e nas imagens que você trouxe pra gente, quem nos acompanha pelo YouTube pôde acompanhar, a gente viu a presença do senador Omar Aziz, né? Um forte candidato ao governo do estado do Amazonas, e isso indica que os dois estão juntos. Ele, o prefeito Davi Almeida, e o ex-governador, atual senador Omar Aziz. A aliança segue firme aí, não é isso? Foi um dos pontos principais também hoje, inclusive perguntas dos jornalistas aí sobre, né, essa aliança entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o senador Omar Aziz, como algumas pessoas, alguns noticiários aí falam sobre a possível vinda do prefeito como governador, e ele já descartou essa possibilidade e apenas mesmo falou de aliança com o senador Omar Aziz. Karime, Carlão. Ótimo, obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h23 em Manaus. 8 horas. Falando agora de BR-319, um assunto que a gente está acompanhando de perto. Sabemos que a recuperação da rodovia agora vai depender de um novo estudo ambiental, não é isso, Karime? O objetivo do Ministério do Meio Ambiente agora é mostrar os caminhos e os cuidados que precisam ser tomados antes de recuperar de vez a BR-319. Estão deixando a gente sonhar, né, Carlão? Esses caminhos aí são os tais caminhos sustentáveis, mas sabemos também que esse estudo deve demorar 8 meses. Vai ser feito aí por uma empresa que será contratada ainda. A nossa equipe de reportagem conversou com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, que explicou mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar agora com Rodrigo Soares. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, anunciou que vai levar 8 meses para concluir um novo estudo sobre os impactos da BR-319 na floresta. A rodovia que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, esteve no centro de um congresso sobre meio ambiente que acontece em Manaus. O superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, explicou que essa nova análise, chamada de avaliação ambiental estratégica, vai além da rodovia. Ela olha também o que pode acontecer nas áreas vizinhas, justamente para evitar que a floresta sofra, como aconteceu na BR-163, no Pará. A BR-319 voltou a ser tema de debate com a proposta do Ministério do Meio Ambiente de criação do Plano BR-319, que visa a realização da avaliação ambiental estratégica, que nada mais é do que estudos que vão revelar os verdadeiros impactos da pavimentação para além do eixo da estrada, mas para todo o interflúvio Madeira-Purus, com foco nos seus primeiros 50 quilômetros e os impactos, inclusive, na cidade de Manaus. A avaliação ambiental estratégica é diferente do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental que já foram feitos na BR-319.
A sinalização do prazo de avaliação ambiental estratégica veio da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante o Congresso Internacional de Educação Ambiental, ontem aqui em Manaus. Segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, o novo estudo sobre impactos ambientais nos arredores da BR-319 vai ter transparência, participação social e proteção ambiental real. A gente se preocupa muito com os futuros do entorno da BR e a gente está à disposição, como superintendência do IBAMA no Amazonas, para colaborar com a implementação desse plano. E é sempre importante dizer, a BR-319 ela é um eixo de desenvolvimento, um eixo importante para a comunicação, né, a ligação do Amazonas com o resto do país, mas ela precisa ser tratada com responsabilidade. Enquanto os estudos são feitos, a recuperação da BR-319 está travada por decisão da Justiça e o IBAMA não pode seguir com o licenciamento da obra. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 26 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Participe conosco do programa 18 horas. Nosso WhatsApp, anote aí 994887592. Redes sociais, @18horas news. 18 horas. Política. Vamos falar de política, Carlão. Kennethson Paes segue com a gente, agora com o Nathalie Moraes também. Então, Nathalie, vamos nós. Bom, além de descartar a candidatura ao governo do Amazonas em 2026, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que já indicou um nome para ser vice na chapa que vai ser encabeçada pelo senador Omar Aziz, seu aliado político desde 2023. Vamos lá, essa declaração acontece no momento de intensa articulação dos bastidores e é o que todo mundo quer saber. A gente tem noção, a gente já sabe mais ou menos o nome. Ele apontou quem deveria ser. Boa noite, Nathalie. Conta mais. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham nesta noite de quarta-feira muito quente aqui na nossa capital, né? Nos últimos dias. Karine, quente também continuam aí os bastidores da política amazonense. Como a gente sempre diz, 2026 já está acontecendo e as articulações, a gente sabe, começou ainda no ano passado e parece que agora as peças do tabuleiro realmente estão todas ali se montando. Dessa vez, no evento de hoje, daqui a pouquinho a gente tem até uma matéria do André Meirelles, que teve nesse lançamento das ruas recapeadas lá na Zona Norte de Manaus. Teve uma cerimônia marcada aí pela assinatura da ordem de serviço do recapeamento de 67 ruas na Zona Norte, onde estavam o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né, e o senador Omar Aziz, né, já que segundo as emendas dele possibilitaram aí esse mega projeto de recapeamento na Zona Norte de Manaus. E aí, durante ali aquele evento, o prefeito fez questão de endossar o nome, né, do senador Omar Aziz como o seu pré-candidato ao governo do Amazonas nas eleições de 2026. Inclusive, durante o pronunciamento ali, Karine, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou a importância de manter ali a aliança entre os três partidos. Eu estou falando aí o PSD, que é o partido do senador Omar Aziz, o Avante, que é o partido do prefeito Davi Almeida, e o MDB, que é o partido do senador Eduardo Braga. Ele não estava presente no evento de hoje, mas o prefeito Davi Almeida fez questão de falar, né, do apoio que vem prestando também ao senador Eduardo Braga e vice-versa. E todos eles estão nessa aliança por uma Amazonas forte de novo. Estão todos juntos na aliança. Exatamente. E aí, durante esse lançamento aí das ruas recapeadas na Zona Norte de Manaus, o prefeito Davi Almeida fez ali vários sinais que ficaram claros que a parceria política realmente continua firme e forte. Inclusive, durante a declaração, o prefeito deixou no ar que já bateu o martelo ali com o senador Omar Aziz, que existe sim um nome indicado por ele para ser o vice ao governo do Amazonas. Eu separei um trechinho da fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, na manhã desta quarta-feira na Zona Norte de Manaus de hoje, que fala um pouquinho mais dessa aliança entre eles. Vamos conferir.
já até respondi, mas eu afirmo e confirmo que a aliança está mantida. Já definimos até nomes e que, para o bem do estado do Amazonas, nós precisamos manter essa aliança, porque nós não podemos deixar que esse estado caia na mão de pessoas erradas. Nós não vamos mais permitir que o Amazonas ande para trás. Nós estamos trabalhando para avançar em todas as políticas públicas e esse compromisso nós temos com o senador Marcos, o senador Eduardo, para o bem da cidade de Manaus e para o bem do estado do Amazonas. Vocês viram o tamanho do resultado da eleição de 8 meses atrás. Eu tenho certeza que o povo, quando colocar a mão na consciência, vai ver que o que nós estamos fazendo em conjunto é o bem para o povo do Amazonas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, então a gente acabou de ouvir aí o pronunciamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e entre esses nomes aí, as informações de bastidores, Karime, é que o nome mais cotado para ser vice-governador na chapa de Omar Aziz seria aí o vice-prefeito Renato Júnior. Outro nome que circula bastante e que ganha força é o de Fernanda Ariel, filha do Davi Almeida. Inclusive, ele já tinha feito ali declarações anteriormente que a Fernanda Ariel seria a indicação dele, ela que é líder partidária jovem do Avante. Então, esses são os dois nomes mais cotados aí nos bastidores, Carlão. E quem essa vai para você agora, hein? No meio das críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, as medidas cautelares impostas contra ele, o ex-vice-governador do Amazonas, o Carlos Almeida, se manifestou nas redes sociais e, sem citar nomes, ele disse o seguinte, abre aspas aí para ele: falar com esses caras é como jogar xadrez com pombo, ok? Ken, qual é o peso desse posicionamento de Carlos Almeida no debate político local? Você viu que eu falei ok no final, né? Carlão, o fato é, Carlão, que ele decidiu escolher um lado. E aí ele assumiu publicamente, deixou isso bastante claro, não tem como deixar mais claro que isso, que ele tem uma preferência para falar de um lado. E aí ele fez essa publicação nas redes sociais, inclusive em colaboração com várias páginas da qual defendem a mesma ideologia que ele segue, que é as páginas de esquerda. E ele mostrou que vai ficar ali, não vai ficar em cima do muro em 2026, já declarando apoio para essa linha mais à esquerda. A gente vai colocar agora pra gente ouvir essa fala do defensor público Carlos Almeida. Vamos ouvi-lo. O cara não sabe o que é Estado democrático de direito, ele não sabe o que é independência dos poderes, ele não sabe de nada, ele não sabe da tripartição de Montesquieu. Falar com esses caras é tipo jogar xadrez com um pombo. Você tá lá seguindo as regras e o cara tá lá derrubando as peças, cagando no tabuleiro todo e sai se achando vencedor. Pelo amor de Deus, essa história de ditadura judiciária é papo preguiçoso, é papo burro mesmo. Porque nunca na história desse Brasil se fez um bombardeio judiciário como tá agora. Olha só a ideia de jirico, é pegar e bombardear as garantias constitucionais, inclusive milenares, que o judiciário tem, para garantir a liberdade de pessoas que respondem ao processo judicial. Imagina se o Marcola fizesse isso. Imagine se o Oruan, que é a moda da galera, fizesse isso. Para esses caras é errado. Então, quem tá tentando subverter a democracia pode? Não pode. E se você quiser falar sobre isso, vai estudar antes. Você está ouvindo 18 horas. Um posicionamento bem forte. Assim, mas ele aparece do nada, ele tá calado, ele politicamente sumiu e aí ele aparece querendo comentar a respeito desse assunto. Então, ele também está pleiteando ou visando aí 2026? Com certeza, ele tinha falado, né? Ele já tinha adiantado sobre isso, dizendo que ele tinha essa intenção de que caso a comunidade, o estado do Amazonas, desse a entender para ele que precisava dele para a campanha eleitoral em 2026, ele viria. Então, de fato, ele possivelmente vai querer ir uma vaga para deputado federal e aí entra nessa situação, é meio complicado, né? Porque ele não vai trabalhar só para um público, vai trabalhar para todo mundo. E aí, com certeza, isso daí pegou bastante mal, principalmente para os aliados de Bolsonaro, né? Que estão nesse clima de tensão. Vamos lá, Nathalie. O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, ele negou que tem um projeto individual para as eleições do ano que vem. Numa entrevista numa rádio local, ele afirmou que faz parte de um grupo político forte e que qualquer decisão sobre o futuro vai depender, é claro, de uma construção coletiva, não é isso? É isso, Karine. Ele realmente colocou ali um ponto final dessa história, afirmando de que não existe mais essa coisa dele ser candidato. Ele afirmou durante uma entrevista a uma rádio local que qualquer
decisão sobre o futuro político dele, deverá ali passar por uma construção coletiva dentro do grupo que atualmente comanda a prefeitura. A gente já sabe, Tadeu estava ali no lançamento do Amazonas Forte de novo e ele realmente finalizou aí esse assunto, Karime, dizendo: não vou ser candidato em 2026, Carlão. Ok, Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Voltamos amanhã com os assuntos da política local. Nathalie Moraes e Kenneth Paz. Ok, Nathalie, Ken, 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Amazônia Legal registra queda significativa no número de focos de calor. É o nosso assunto em instantes. Mix. Karime, tem um giro no trânsito agora, hein? Karime, vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Então, a Prefeitura de Manaus e a Yamaha alinharam parceria para reforçar a segurança de motocicletas no trânsito da cidade. É isso? Conta mais pra gente. Boa noite. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, aos ouvintes. Isso porque o trânsito tá complicado. Inclusive por aqui onde a gente está nesse momento, que a gente falou também da construção aí desse viaduto Passarão, que será aqui nesse cruzamento entre a Avenida Brasil, a Avenida Coronel Teixeira. Também para quem nos acompanha nas redes sociais pode ver, o trânsito tá bastante carregado por aqui. E também sobre essa parceria, Karime, o encontro foi realizado hoje, né, nesta quarta-feira, na sede do IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, aqui na zona sul da capital. Reuniu esses representantes da fábrica japonesa e também do governo municipal. E o objetivo é, segundo aí informou o IMMU e também a Yamaha, é mais segurança no trânsito, principalmente para os motociclistas que atuam com entregas e transporte por aplicativos. A gente tem a fala do diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores. Temos hoje a visita dos diretores da empresa Yamaha, que vieram aqui fazer uma troca de informações institucionais a fim de que o transporte das motocicletas se torne mais humano, trabalhando para a redução de acidentes, e com certeza a contribuição da Yamaha será muito bem-vinda aqui junto ao IMMU. 18 horas. Olha, também a gente vai conferir, assim como a gente ouviu a fala do Arnaldo Flores, que é o diretor-presidente do IMM1, temos também a fala do Rafael Lourenço, que é o diretor de Relações Institucionais da Yamaha aqui em Manaus, que destacou que um compromisso com a segurança. A ideia dele é ir além da venda de motos e atuar também na educação de condutores. A Yamaha tem uma responsabilidade enorme com relação à segurança do motociclista. A gente não quer simplesmente vender a motocicleta, a gente quer que o nosso cliente use a motocicleta com segurança, né, da forma adequada. Não somente o nosso cliente, mas todos os motociclistas. Então essa parceria entre a fabricante de motocicleta e as autoridades é fundamental para que a gente consiga avançar esse diálogo e criar mecanismos e ferramentas para que o trânsito seja mais seguro e mais pacífico. 18 horas. Isso aí, a gente acompanhou a fala do diretor de Relações Institucionais da Yamaha em Manaus, Rafael Lourenço, né, que falou aí desse compromisso, dessa parceria. Agora é a Yamaha junto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para criar então aí esse programa, né, esse projeto para dar mais segurança no trânsito, principalmente aí para os motoristas por aplicativos, né, também de motociclistas. Essa parceria vai envolver campanhas educativas, oficinas de capacitação e ações direcionadas a quem usa a moto, né, como ferramenta de trabalho. O setor público aí, né, e a iniciativa privada que estão unindo forças para construir o que Manaus precisa. A gente sabe que Manaus precisa de um trânsito mais seguro. E antes de eu entregar aqui, você também que nos acompanha nas redes sociais pode acompanhar como é que tá o trânsito por aqui. Eu vou falar mais uma vez. Olha, esse trânsito que a gente fala aqui nesse momento no sentido centro-bairro, na Avenida Coronel Teixeira, próximo aqui aos supermercados DB e Nova Era, um trânsito completamente congestionado por aqui. Também não é diferente aqui pela Avenida Brasil, né, no sentido centro-bairro, próximo ao conjunto Ayapuá. Também está um trânsito carregado. E é nesse ponto aqui, só reforçando mais uma vez, Karime, Carlão, que hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou aí a construção do viaduto que vai se chamar Passarão. E a gente vai continuar acompanhando para ver aí as próximas informações também sobre isso. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h40 em Manaus. 18 horas. Agora vamos de previsão do tempo com Vanessa Lima. Previsão do tempo
Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Dia quente de média nebulosidade hoje na cidade. A combinação de calor e umidade favoreceu a formação de nuvens carregadas nessa quarta-feira. E agora à noite, o céu fica mais claro, a temperatura se mantém em torno dos 26 graus e sem previsão de chuva para a noite dessa quarta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 24 de julho, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, preparem o protetor solar para essa quinta, hein? O dia começa com um céu bem claro e temperatura chegando aos 32 graus logo no meio-dia. À tarde segue o mesmo ritmo de calor e à noite o céu fica mais limpo, a temperatura cai para os 26 graus e também não temos previsão de chuva para a noite dessa quinta-feira. O resumo do termômetro de quinta. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 34 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 48 a 93%. Vanessa, quase que eu te atropelo, mas é uma boa notícia, gente. A gente tem registrado e noticiado aqui que Manaus amanhece de vez em quando com fumaça de queimadas. Mas finalmente parece que vai dar um alívio, né? Porque a Amazônia Legal registrou uma queda significativa no número de focos de calor agora no mês de junho. É isso mesmo, Karime. Segundo dados do Observatório da BR-319, a redução foi de cerca de 41% na comparação com o mesmo período de 2024. Foram registradas 1.650 ocorrências em toda a região. No Amazonas, a queda foi ainda mais expressiva, cerca de 64% a menos. Em Rondônia, essa redução chegou a 68%. Essa tendência também foi vista nos municípios que cortam ali pela rodovia 319. Manaus, Manaquiri e Beruri, por exemplo, não registraram nenhum foco de calor em junho, pelo segundo ano consecutivo. Uma ótima notícia, né? Mas a gente sempre tem uma exceção. E nesse caso foi o município do Careiro, que apresentou aumento nos registros. Na região do interflúvio, ali entre os rios Madeira e Purus, a queda também foi significativa. Apenas 73 focos de calor registrados nesse mês. A maior influência dessa queda foi o período chuvoso que nós tivemos, que ajudou a conter as queimadas e os incêndios florestais. Agora a gente segue na expectativa para saber se essa tendência se mantém ou não, né? Não é mesmo, Karime? Vamos torcer. Obrigada, exatamente. Vanessa Lima. Agora 6h42, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje na entrevista do dia vamos conversar com o deputado federal Sidney Leite, que está ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, tudo bem? Tudo bem, Karime, boa noite. Boa noite a você, boa noite, Carlão. Boa noite. Então, deputado, no começo do programa nós falamos a respeito da BR-319 e um estudo ambiental vai ser feito pelo IBAMA para liberar aí, para começar a liberar essa recuperação da rodovia. Deputado, e a gente até brinca já, é mais um capítulo da novela, estão deixando a gente sonhar. Deputado, será que agora vai? Como é que o senhor analisa friamente, o senhor que está em Brasília, faz mais parte desse contexto? Conta pra gente. Eu vou colocar um ingrediente aqui do que aconteceu na última semana. Pronto. Que nós votamos 3h30 da manhã, acabou a votação, né? A nova legislação do licenciamento ambiental. E o senador Rogério, que é do partido do presidente Lula do PT, disse uma coisa, ele é senador do PT do Sergipe. Quando se represa muito e a represa estoura, passa coisa que não devia passar. E é o que está acontecendo, porque veja bem, vou citar algo que tem a ver com a nossa região. A Petrobras está há mais de 10 anos aguardando o IBAMA um parecer de licenciamento ambiental, que inclusive o presidente Lula falou publicamente, para a Petrobras fazer prospecção na margem equatorial, se o que as pesquisas dizem tem petróleo ou não, do ponto de vista da escala econômica e o valor. Isso tem 10 anos? Mais de 10 anos. Meu Deus. Então veja bem o seguinte, a BR-319, né? O ministro Renan Filho, porque a BR-319 ela está no PAC, mas está suspensa em função do licenciamento ambiental. O que o ministro Renan Filho fez? Fez um estudo e com uma proposta de monitoramento e controle. E pegando situações que nós discutimos na Câmara do licenciamento prévio, que é ponto a ponto da internet, e colocou uma coisa, depois de mostrar a questão do monitoramento, controle, com tecnologia e tudo mais, tem uma questão do arco. O que significa isso, esse controle do arco envolvendo as 3 esferas de governo, município, estado e União? Que, por exemplo, um trator
que saiu de Porto Velho com destino a Manaus, ele tem que chegar a Manaus. Isso deverá acontecer quando a estrada estiver pronta. O ministro Renan disse, não, eu quero fazer isto agora. Agora veja bem um outro dado. A ministra Marina coloca que só a possibilidade da reconstrução da BR aumentou o desmatamento. O estado do Pará é quase o tamanho do Amazonas. Tem 3 superintendências do INCRA, nós temos uma. Nós não temos uma estrutura do governo federal em todo o sul do Amazonas. Todo. De Maués a Boca do Acre, para ser mais preciso, de Apuí, porque entra por Maués. Então, veja bem o seguinte, nós tivemos uma reunião semana passada, estava presente o prefeito de Boca do Acre, o prefeito de Apuí. E os dois disseram o seguinte, sobre as operações que ocorreram recentemente naquela região. Sim, foram denunciadas pelos prefeitos. A presença da segurança nacional. Nós vamos passar o nome para vocês dos grileiros, porque ninguém defende esse desmatamento de 5 mil, 10 mil hectares, ninguém quer isso no Amazonas. Ninguém quer. Nós queremos proteger e garantir que quem trabalha, quem está lá, garanta produzir e trabalhar. Então, veja bem o seguinte, Karim, esse vazio no sul do Amazonas é que possibilita o desmatamento. Isso foi dito, certo? Por secretário siciliano, que é a segunda pessoa da ministra Gleice. E ele, inclusive, comunicou isso ao Ministério da Justiça. Então, nós não defendemos isso. O Ministério do Transporte já disponibilizou orçamento para o Ministério da Justiça para construir um arco. Aqui próximo ao Careiro e outro próximo ao Maitá para abrigar o ICMBio, o IBAMA e a Polícia Federal dos órgãos do governo federal. E vai estar à disposição dos órgãos de controle, monitoramento e segurança do estado e dos municípios. Isso faz tudo parte disso. Aí veja bem o seguinte, a ministra Marina não é boba. Como ela sentiu essa pressão do que veio do Senado, da votação, e que inclui o seguinte, neste projeto, uma emenda do senador Eduardo Braga, certo? Que estradas já existentes não precisarão passar por novo licenciamento ambiental. Isso faz com que a BR-319 acabe essa discussão, né? Sim. E ela topou fazer um acordo de que o ministro Renan veio há muito tempo dialogando, disse para nós, eu não vou apresentar, e nós tivemos uma reunião, enquanto bancada do Norte, tinha deputados do Acre, deputado de Rondônia, de Roraima e do Amazonas, nessa audiência com ele, fazendo pressão sobre a BR-319, ele disse, eu tenho essa situação, mas estou esperando o ok do Ministério do Meio Ambiente, porque nós estamos dialogando. E surge, né, no dia da votação, a Folha de São Paulo divulga, né, essa possibilidade de um licenciamento ambiental respeitando os critérios definidos pelo Ministério do Meio Ambiente. E veja bem o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente não é responsável por licenciamento, isso é o IBAMA, né? E ela fala em nome do IBAMA. Então veja bem o seguinte, nós não podemos ficar acomodados. Eu entendo que nós temos que fazer pressão. Nós aprovamos na Comissão de Finanças e Tributação uma audiência pública para tratar a BR-319 sobre a perspectiva econômica, porque ela diz que não dá resultado nenhum economicamente. Gente, é muita miopia, certo? Muita falta de noção do que acontece seguinte, aqui, não é? Não deputado? É que a BR-319 vai eliminar o modal fluvial, não. Né? Muitas das cargas que saem e de insumos que vêm para o distrito vai continuar com esse modal. Agora veja bem o seguinte, uma carreta com hortifruti, que Manaus depende, né? Frango de corte, quase todo ele vem de fora, né? Boa parte da carne vem de fora. Em vez de passar uma carreta 10, 15 dias, porque ela não embarca hoje, 5 dias depois está aqui e sai, tem todo um processo da alfândega, tem um processo da Receita Federal, enfim. Isso nós vamos ter um ganho de tempo significativo. Pois é, eu acho que menos é isso. De 24 horas, pronto. De Porto Velho, essa carreta está aqui. Eu estou dando um exemplo. Deputado, né? Acho que é mas isso. Mas tem inúmeros outros Exato. exemplos. Do ponto de vista econômico, a importância dessa estrada, fora uma coisa, certo? O potencial turístico que essa região tem. Nós não queremos o desmatamento, nós não defendemos o desmatamento ilegal, muito pelo contrário. Nós queremos a manutenção da floresta em pé, respeitando as condicionantes. Agora, Karine, eu tenho conversado, eu sou coordenador da bancada do Norte. Nós somos 65 deputadas e deputados. Está muito claro para todos nós que nós não vamos ter a conservação da floresta com a miséria e a pobreza. Sim. Não tem. E criar unidade de conservação, como já foram criadas, sem nenhuma política, não adianta. Por quê? Porque a gente fica na mão de narcotraficantes, na mão, como acontece do Alto Solimões, de narco-guerrilheiros, que inclusive estão em áreas indígenas, certo?
Não é por aí, não é por aí. Então, nós precisamos garantir qualidade de vida, mas para isso nós precisamos ter políticas públicas, certo? E o homem que vive na Amazônia tem o direito de explorar racionalmente, com baixo impacto ambiental, mas garantir sustentabilidade para sua família, que todo pai e toda mãe deseja isso. Então, a política ambiental hoje, ela é uma política de não tem, não pode, não dá. E nós temos problema, você veja bem, a reação do Congresso Nacional não é um problema isolado na Amazônia. O que eu citei da margem equatorial acontece no Brasil afora, certo? Então, veja bem o seguinte, o setor do agronegócio brasileiro tem claro uma coisa: não dá para enfrentar o mundo, e o Brasil é um dos países que mais exporta alimento, mais exporta proteína, mais exporta grãos, tendo uma política devastadora na Amazônia. Isso está claro, porque a pressão internacional é muito grande. Sim. Agora, o problema do licenciamento ambiental não está exclusivo à Amazônia. Essa é uma política errônea. E outra coisa que nós defendemos: o meio ambiente não pode ser um ministério que tenha política só de punir. Não. Hoje, vou lhe dar um exemplo do que acontece a nível de estado do Amazonas. Um pequeno agricultor sequer consegue acessar o sistema do IPAAM. Nós temos várias áreas embargadas no Apuí. Por que não dialoga com esse agricultor? Você está errado aqui. O que nós podemos corrigir, fazer e trabalhar? Não. É essa política do não tem, não pode. Não dá. Não, certo? Eu conheço pessoas que empreendem no interior, que têm pequenos frigoríficos, que pedem uma renovação de licença do IPAAM, e estou falando órgão estadual, 6 meses antes. E está mais de um ano que não tem a licença. Como é que pode? Ele está fazendo o papel dele para estar legalizado. Se chegar lá um órgão ambiental ou alguma outra autoridade, vai punir, mas a responsabilidade não é dele. Então, nós precisamos fazer isso. A ministra Marina participou juntamente com o prefeito do Apuí de um primeiro leilão no município do Apuí. Agora veja bem o seguinte: um dia desse, a semana passada, me pediu um empresário que tem interesse em investir na Amazônia sobre a questão do sequestro de carbono. Ele perguntou: deputado, como está isso? Eu disse: os poucos projetos que estão lá não chegam na mão de quem deveria. Ele disse: como assim? Não está chegando para a população indígena, para o ribeirinho, para o caboclo. Isso é inviável, isso é insustentável. Outra coisa: trabalhar sequestro de carbono somente para a área já degradada, no meu estado isso não é a perspectiva. Por quê? Porque o indígena está lá, as imagens que, quando o presidente Lula teve em Roraima, mostrando as imagens de Yanomami, não é diferente do indígena do Amazonas. Sim. Pela desnutrição, pela falta de política pública. Eu estou voltando do Alto Solimões. Eu visitei a comunidade Feijoada, em Benjamin Constant, que é a segunda maior distrito indígena do Brasil, depois de Belém do Solimões. Eles não têm água potável. A água que tem lá só atende 30% da população. E o rio começou a descer e está descendo a uma velocidade muito grande. Daqui a pouco eles estão tomando lama. Como é que nós vamos ter saúde? Certo? Então, por que eu digo isso? Porque nós precisamos inverter a política ambiental. A política ambiental, ela tem que ser proativa. Ela não pode ser restritiva e punitiva somente. Tem que respeitar o digitamento da lei, concordo. Agora, ela também tem que fazer o seguinte: como é que a gente pode transformar essa biodiversidade num ativo financeiro para quem vive na floresta possa ter dinheiro no bolso e melhorar a qualidade de vida? Deputado, a gente ouviu do senhor... Vamos viver de discurso. Porque, só para concluir, Carlão, sim, todo mundo é doutor da Amazônia. Sim, mesmo sem conhecer o encontro das águas aqui do Rio Negro com Solimões. Aí é muito fácil, é muito cômodo, certo? Porque veja bem uma coisa, das contradições que a gente vive nesse país. Nós temos 80% da geração de energia do Brasil é de matriz limpa. Água, certo? Nós temos uma grande fonte de água. Vide aqui no Amazonas com Rondônia, Santo Antônio e Giral, certo? Nós temos uma outra matriz solar e tem avançado muito a matriz eólica do vento, né? Mas veja bem o seguinte: nós pagamos a energia mais cara do mundo. Por causa do quê? Por causa dos jabutis que ficam colocando o tempo todo na conta de luz. Então, Karine e Carlão, eu pergunto para você: quem é que utiliza a placa solar hoje na residência? É o pobre? É o trabalhador? Não.
Quem usa é a classe média alta e indústria. Mas até hoje ainda não vigora para esse consumidor o pagamento da distribuição da energia. Né? Nós temos uma série de incentivos em relação a isso. E quem paga a conta é o pobre, o trabalhador. Deputado, olha, a gente tem certeza, a gente sabe muito bem da recuperação da BR-319 é de extrema importância. Ouvindo o senhor falar, a gente tem certeza absoluta e cada vez mais a gente está convicto disso. Agora, por que existe tanta oposição com relação a essa BR-319, que é tão óbvio isso? Nós estamos isolados. Por que tanta oposição? Carlão, essa pergunta é precisa, por desconhecimento. As pessoas acham que nós vamos desmatar, as pessoas acham que nós vamos abrir uma nova fronteira. Não conhece. Nós promovemos aqui um encontro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Quando os deputados tomaram a consciência, os deputados de outras regiões, inclusive do Rio Grande do Sul, do que representa isso, do isolamento que representa para a população do Amazonas, de Roraima, e que não permite a gente ter um modal que interligue o Acre e Rondônia a esses estados da Amazônia Ocidental, eles ficam em estado de choque, mas é uma única estrada, ela já existe já. Exato. Então, é muito desconhecimento, como a mesma coisa que nós já acabamos de falar. Muita gente falando da Amazônia, mas não conhece a realidade da Amazônia. E só para completar, Carlos, essa pergunta, esse mesmo nível de desconhecimento, quando eles tomaram, né, e foram conosco visitar algumas fábricas do distrito, quando eles viram o nível da qualidade da mão de obra e o que é produzido, como é produzido aqui, eles mudam a concepção. Então, muito disso, infelizmente, é desconhecimento. Por quê? Porque a grande imprensa desse país é de manhã, de tarde, de noite, falando que a gente está acabando com a Amazônia. Eu, desde garoto, que ouço o nível de desmatamento na Amazônia, com 58 anos que eu tinha, não era mais para ter uma árvore em pé. É verdade. Não é verdade? Todo ano cresce, está acabando a Amazônia. Não sei quantos mil campos de futebol, né? Está queimando, já então, não era para ter nada. É uma fala isolada, né? Por exemplo, o pessoal fala, não, mas a exploração de petróleo é na foz do Amazonas, 500 quilômetros de distância da margem equatorial. 500 quilômetros. Como isso é na foz do Amazonas? É muita ignorância. Deputado, vamos mudar de assunto. Eu sei que essa semana teve aprovação de um projeto de lei importante que eleva para R$5.000 mensais a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Como é que está essa tratativa, deputado? Conta pra gente. Nós vamos avançar nessa pauta porque essa é uma pauta importante. Nós aprovamos a reforma tributária do consumo, né? E mais uma vez, quem mais paga imposto no Brasil referente à renda é o pobre e o trabalhador. Por quê? Porque o pobre, o trabalhador, no Brasil, ganha em média, 90% dos trabalhadores ganham em média até 2 salários mínimos. Essa que é a grande realidade. Então, e onde é que ele gasta esse dinheiro? Energia, alimentação, água, transporte e medicamento e roupa. E o grosso é no consumo. E a carga tributária no consumo é muito alta, certo? Então, o que se defende é que a gente tenha que tributar renda e patrimônio. Por isso que eu digo, a discussão do IOF, né? E eu votei pela derrubada, mas eu votei pela aquela questão do que atinge a transação bancária, porque o resto não é. Tá entendendo? Quando você tributa o sistema financeiro, eu sou a favor de tributar. Quando você tributa setores da economia, como esses jogos que todo mundo está apostando, que está levando inclusive gente a perder o pouco que tem. Aumento direcionado, quantos empregos uma Bet gera? Isso. Que eu saiba nenhum, entendeu? Então eu sou a favor de tributar. Então com essa nova modelagem proposta do governo, quem ganha até R$5.000 será isento de imposto de renda. Isso. Acima de 5.500 terá um desconto de 75%. De R$6.000, 50%, e acima de 6.500, 25%. E aí, quanto é que vai custar isso? Os cálculos do governo é em torno de 27 bilhões. E como é que compensa isso? Porque pessoas vão deixar de pagar. Sim. 141 mil milionários vão pagar imposto porque não pagam hoje. Eu acho ótima essa conta. De que não paga isso? De dividendos. Pronto. Né? O cidadão é sócio numa empresa. Ele tirou aí
né, 1 milhão de dividendos no final do ano, ele não paga imposto, porque está pagando imposto da empresa, mas isso não é da empresa, é dividendo da pessoa física. Então 141 mil privilegiados brasileiros vão passar a pagar imposto. Isso representa o quê, Karime e Carlão? Que hoje no Brasil, com essa modalidade, 65% de quem declara imposto de renda ou não vai pagar ou vai pagar uma tarifa reduzida. Eu quero pagar uma tarifa reduzida. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Deputado. Conversando hoje aqui com a gente assuntos tão importantes, tão relevantes para o estado do Amazonas, deputado federal Sidney Leite. Eu que agradeço, me coloco à disposição e parabéns pela grande audiência e informação limpa e transparente para a população de Manaus e do Amazonas. Muitíssimo obrigada, deputado. Boa noite. Boa noite. Agora 7 em ponto, Karime, dá tempo de dar um giro no trânsito ainda com o André Meirelles, hein? Dá sim, repórter André Meirelles nas ruas da cidade para saber como é que está. Volta para casa, André, boa noite. Trânsito. Aqui pela zona leste da capital amazonense, a Avenida Altaz Mirim, com a Grande Família, no sentido centro-bairro. E por incrível que pareça, trânsito com excelente fluidez por aqui, Karime, Carlão. E a gente volta amanhã com mais informações. Boa noite. Boa noite, obrigada, André. Valeu, André Meirelles. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, foi apresentada hoje em Belém a declaração do mutirão dos povos da Amazônia para a COP30. O documento é assinado pelas mais importantes entidades representativas dos povos da região e diz que, abre aspas, se as autoridades e líderes mundiais não sabem o que fazer, a resposta somos nós, nossos modos de vida e nossos territórios íntegros. A carta pede que o Estado brasileiro considere as lideranças indígenas como os verdadeiros negociadores com os estados sobre questões que lhes envolvem diretamente. O documento lembra as secas e cheias recordes, o ar envenenado e a poluição da água na Amazônia. E diz que não há Amazônia sem seu povo e o território que as comunidades protegem contra a devastação e exige o fim imediato da exploração predatória, o fim da violência. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.